Capítulo 17, 1964, O Elo Perdido. A avalanche de macho. Um bom espião é aquele que executa meticulosamente as ordens da central, mas também deve demonstrar iniciativa, independência e criatividade, pois trabalha em condições difíceis e distante de seu país. Durante a operação ativa Druzhba, o capitão Scorepa provou que era capaz de se virar muito bem no trabalho de espionagem e dia 1º de março de 1963 recrutou o agente macho, ao qual já havia engajado a operação de maneira criativa e inteligente. O agente macho tinha relação com uma grande operação, a Lavina, em português avalanche, que poderia ter sido bem mais eficaz do que a operação Luta. Poderia. O camarada Bacalar conheceu o futuro agente no outono de 1961 e desde o início já teve sucesso, elaborando perguntas e adquirindo informações sobre diferentes assuntos. Macho era um importante ativista nacionalista e um político de amplos contatos e possibilidades. O oficial do Serviço de Inteligência marcou o primeiro encontro com o deputado federal Carlos B. em 11 de outubro, no restaurante do Hotel Brasília Palace, na nova capital. Bacalar já o conhecia, mas não o havia trabalhado. A conversa inicialmente foi sem compromissos, mas um detalhe chamou a atenção do oficial tchecoslovaco. Quando conversavam sobre a questão alemã, na época a crise de Berlim estava no auge, e o oficial apresentou ao brasileiro a posição do governo tchecoslovaco, a resposta foi que, caso os tchecos desejassem provocar um debate sobre esse assunto no parlamento brasileiro, ele estaria à disposição. Leve e satisfatoriamente surpreso, Bacalar enviou a informação a Praga, informando que já seria possível aproveitar o figurante para operações ativas. O encontro seguinte foi no Rio, dia 5 de novembro. Desta vez, marcaram novamente no restaurante, mas foram parar no apartamento do figurante, que desejava se gabar da sua coleção de discos de gramofone. Bacalar estava preparado para isso e tinha um presente para Celso. Um disco com canções folclóricas. Em 11 de novembro, o primeiro-tenente Bacalar elaborou para a central a primeira característica do figurante já trabalhado. Descreve-se como um homem, abre aspas, ambicioso, muito inteligente e trabalhador, que, entretanto, é completamente desprovido de princípios morais, fecha aspas. Esclarece isso afirmando que Celso, ao qual deu inicialmente o codinome, Cabral, financiou a própria campanha eleitoral anterior usando de recursos públicos destinados a um programa de alimentação para os alunos mais pobres de escolas e para lutar contra o analfabetismo. Na época, trabalhava no Ministério da Educação e tinha a possibilidade de desviar esses recursos para lugares onde fazia campanha eleitoral. É que tá difícil hoje para mim ler, viu, pessoal? A luz tá difícil. Bacalar ressaltava a possibilidade de aproveitar o figurante em operações ativas no parlamento e propôs à central amarrá-lo a nós, através de apoio financeiro na campanha eleitoral para as próximas eleições com cerca de 10 milhões de cruzeiro. Cabral era um nacionalista de esquerda, ou seja, o figurante ideal. Em dezembro, a central ordenou a mudança de codinome por Carlos, pois Cabral era o nome verdadeiro de outro contato do camarada Nesvadba. Praga avaliou que Bacalar estava se saindo bem ao trabalhar o figurante, mas
acalmou os seus ânimos, alertando que se sabia pouquíssimo sobre ele para financiar uma campanha. Essa opção estava fora de cogitação. Era preciso investigá-lo e o melhor modo de fazer isso era em alguma operação ativa de maior porte. Ainda em novembro, o oficial testou a reação de Carlos quanto à proposta de participar de uma operação ativa, Operação Ativa Fox, que consistia em criticar a declaração do político americano Adolf Berle, que apelou na imprensa americana à revisão das posições de países da América Latina em relação a Cuba. Carlos assumiu a tarefa em 11 de dezembro, durante um discurso no parlamento, criticou Berle duramente, apoiando-se nas teses que lhe foram entregues por Bacalar. A partir de março do ano seguinte, a STB mudou o codinome para Macho. Praga também recomendou ao residente que os contatos com o figurante fossem feitos de maneira mais secreta possível, pois o Departamento de Análise na STB o considerou um figurante muito promissor, com perspectiva e real recrutamento. Ao descrever os encontros seguintes com Macho, Bacalar chamou a atenção para o fato de que o figurante continuava a falar sobre os grandes gastos relacionados à campanha eleitoral, o que fez o espião a concluir que o figurante estava aberto no apoio financeiro dos tchecos, mas Praga rechaçou novamente a possibilidade. Na metade de abril de 1962, surgiu a oportunidade do próximo encontro, desta vez na nova capital, na churrascaria do Lago. Macho, ao contrário de seu costume, atrasou 30 minutos. Estava acompanhado por uma moça de 18 anos, apresentada ao espião como Célia, e afirmou que se tratava de uma conhecida que viera visitar a capital e estava sob seus cuidados. A presença da moça impossibilitou que o residente abordasse alguns assuntos, mesmo que a moça demonstrasse estar entediada e não estar prestando atenção à conversa. Bacalar relatara que, provavelmente, abre aspas, trata-se de uma das muitas amantes com os quais Macho mantém contato durante as suas estadias no Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Fecha aspas. A conversa foi, então, bem descontraída, mas, mesmo nessas condições, o figurante confinou os seus sonhos ao diplomata. Gostaria de visitar a Tchecoslováquia e pediu diretamente, sem qualquer tipo de embaraço, um manual do idioma tcheco. Em seguida, acrescentou o pedido de alguns discos de música tcheca, pois era um grande admirador. Bacalar não se surpreendeu e imediatamente entregou ao figurante um disco de ópera do compositor tcheco Bedřich Smetana Dalibor, pois, abre aspas, Macho entende de música e é autor de um livro sobre Mozart, fecha aspas. Bacalar pediu a Praga mais discos de mestres da música tcheca no período barroco. Com base nos nomes dos compositores escolhidos, vê-se que o espião também entendia de música clássica. Na primavera e no verão, o figurante foi verificado. Reuniram informações sobre ele e durante os encontros houve um esforço para adquirir dados interessantes sobre assuntos políticos, o que não foi difícil, pois ele próprio os fornecia com vontade. Foi descoberto que o figurante nascera em 16 de dezembro de 1923, em Diamantina, Minas Gerais, mesma cidade de Juscelino Kubitschek, em uma família rica com origem em Flandres, na Bélgica, que chegou ao Brasil no século XVIII. A família enriqueceu no negócio de diamantes. O hobby de Macho era a música,
teoria e história da música. Macho chegara a Brasília, tornara-se chefe do gabinete do ministro da Educação e pouco depois foi eleito deputado federal. Ao pesquisar as suas convicções políticas, Bacalar descobriu que era um nacionalista anti-americano. Era moderadamente amigável com os países socialistas, vendo neles um contrapeso saudável às influências americanas. Admirava a Cuba popular. Ficou conhecido no parlamento graças a um projeto de lei que limitava a remessa de lucros e monopólios estrangeiros. Todos esses dados foram uma resposta às perguntas da Central em Praga, que queria saber o máximo possível sobre o futuro colaborador. Durante o verão, o figurante estava em época de campanha e não teve muito tempo para se encontrar com o espião tchecoslovaco. O camarada Bacalar estava finalizando a sua missão no Brasil e, por isso, teve de entregar o figurante a outro oficial do Serviço de Inteligência, um diplomata da Embaixada Tchecoslovaca. Isso aconteceu em 3 de agosto, em Uberlândia, no restaurante do Hotel Colombo. De acordo com o registro, sabemos que os espiões tchecos compraram passagens aéreas com nomes falsos e que o encontro foi marcado através de uma chamada de telefone público em Brasília para o número da casa de um parente de Macho, em Belo Horizonte, onde o figurante jantava durante a sua estadia naquela cidade. Bacalar escreveu que o Macho, abre aspas, foi dito diretamente que o camarada Escorepa continuará a elaboração com ele e que através dele, de Macho, iremos usar a tribuna do parlamento para defender interesses em comum. Macho concordou e disse que fica satisfeito, pois a colaboração e a nova amizade se desenvolverão bem. Fecha aspas.